Olá, meus amores! Tia está aqui novamente para mais uma videoaula. Estou com muita saudade de vocês. Espero que cada um de vocês estejam bem, tá? Hoje a nossa videoaula é de história. Nós vamos continuar o conteúdo. Tá bem explicadinho nos slides, tá? Tá bem legal. Vamos lá? Então, meus amores, como a tia falou, nossa aula de hoje é de história, tá? Nós vamos falar sobre o governo geral. Pausa o vídeo, pega o seu livro de história, abra na página 41 até 43, tá? Após, vocês também irão fazer o livro de reforço na página 88, 89 até o número 4. Então, meus amores, na aula passada, a tia falou sobre as capitanias hereditárias, né? Então, nós podemos observar que não deu muito certo as capitanias hereditárias. Então, iniciou-se o governo geral. Na página 41 do nosso livro, nós temos esse conteúdo, tá? A tia colocou aqui explicadinho para ir passando com vocês o passo a passo, mas quem quiser acompanhar, esse conteúdo encontra-se na página 41. Tudo bem? Então, diante do fracasso das capitanias hereditárias, o rei de Portugal passou a instalar o governo geral, em 1549, que aconteceu porque o rei não poderia tomar de volta as terras doadas aos donatários, tá? Ele não poderia pegar de volta essas terras, então isso aconteceu. Entretanto, todos os donatários deveriam obedecer ao governador geral, que representava o próprio rei de Portugal, sendo a autoridade máxima da colônia. Então, a partir desse momento, meus amores, já teria um responsável, tá? Que seria esse governador geral. E todo mundo teria que respeitar essa autoridade. Continuando a leitura. Assim, o governo geral foi instalado na Bahia, já que ficava no meio das capitanias. Salvador foi fundada e passou a ser a primeira capital do Brasil. Juntamente com o governador-geral, trabalhavam para o funcionamento da colônia o ouvidor-mor, responsável pela ordem e justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios. Tudo bem, meus amores? Então, junto com esse governador-geral, trabalhavam com eles o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, capitão-mor, tá? Todos que viviam na colônia poderiam colaborar com o governador-geral nos seus 4 principais objetivos. E a tia colocou aqui os 4 principais objetivos, que eram defender a colônia dos invasores franceses, combater os indígenas e sua resistência, manter o processo de ocupação, contribuir para a exploração das riquezas da colônia. Então, meus amores, todos que viviam na colônia poderiam ajudar, tá? Poderiam fazer esses principais objetivos aqui. Então, vamos conhecer quem foram esses governadores? Os 3 primeiros governadores gerais foram os mais importantes. Quem foram eles? O primeiro governador foi Tomé de Souza. O segundo, Duarte da Costa. O terceiro, Mendes Sá. Aí a tia colocou a imagem de cada um deles aí, para vocês estarem conhecendo. Então, nós vamos falar agora um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro governador geral, quem foi? Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Chegou à colônia com 130 soldados, 90 marinheiros e vários trabalhadores, carpinteiros, pedreiros, farmacêuticos e médicos. Também vieram com ele 6 padres jesuítas, sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, que deram início ao processo de catequese dos indígenas e de educação no Brasil. Além desses, Tomé de Souza trouxe 400 degredados, homens que haviam cometido algum crime e tinham de cumprir o desterro, ou seja, condenados a viver fora de Portugal. O governo português, então, mandou-os para viverem na colônia. Entre as principais realizações de Tomé de Souza estão a fundação de Salvador,
o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e o início da criação de gado. Tá? Então, meus amores, essas foram as principais realizações de Tomé de Souza. Foi a fundação de Salvador, desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e o início da criação de gados. O segundo governador geral. Em 1553, Duarte da Costa substituiu Tomé de Souza, tá? Então, neste ano, Tomé de Souza substituiu o primeiro governador. Ele trouxe para o Brasil Dom Álvaro, seu filho. Além dele, trouxe alguns jesuítas, entre eles o padre José de Anchieta, que fundou, junto com Manuel da Nóbrega, o Colégio de São Paulo de Piratininga. Começava a história da educação brasileira. Duarte da Costa perdeu o cargo de governador geral por 2 motivos. Primeiro, não fez um bom governo. E segundo, seu filho criou sérios problemas na colônia. Então, esse governo não foi muito legal, né, meus amores? E o terceiro governador geral. Em 1558, Mendes Sá foi nomeado o novo governador geral. Ele conseguiu resolver os problemas deixados por Duarte da Costa. Com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, combateu e expulsou os franceses que haviam se instalado na colônia. Após as lutas, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, a atual Rio de Janeiro, sim. Durante o seu governo, Portugal passou a enviar para a colônia muitos degredados. Assim, Portugal ficava livre de seus criminosos. Também nessa época, intensificaram-se os combates aos indígenas. Muitos deles foram capturados e vendidos como escravo. Essas capturas eram realizadas por meio de expedições ao interior do Brasil, às entradas e bandeiras. A diferença entre essas expedições é que as entradas eram organizadas pelo governo português. Por esse motivo, respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Lembra que a gente falou na última aula também sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, as bandeiras organizadas por particulares não respeitavam o tratado. Foram os bandeirantes de São Paulo que encontraram a nova riqueza do Brasil, o ouro. Então, meus amores, a tia apresentou para vocês os 3 principais governadores, tá? E eu espero ter ajudado vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso, tá? Aquele esquema que a tia sempre fala, sentiu dúvida, volta, dá uma lida, tá? Todo esse conteúdo tá no nosso livro também e eu estou aqui à disposição. Grande beijo!